Pai amado, nós nos reunimos diante da Tua presença com coração humilde, declarando juntos que Tu és Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre tudo o que somos e temos, porque entendemos que servir ao Senhor é mais do que escolha individual. É decisão coletiva, é pacto de vida, como está escrito em Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra nos inspira, nos guia, nos lembra que a verdadeira vitória está em entregar tudo a Ti, em fazer do nosso lar um altar, em viver cada dia consagrando os nossos passos. Senhor, nós Te pedimos que as nossas casas sejam lugares de paz, que cada lar aqui representado seja marcado pela presença do Teu Espírito, que os relacionamentos sejam restaurados, que os filhos sejam guardados, que os casamentos sejam fortalecidos, que os lares sejam cheios de harmonia, que as palavras liberadas dentro de cada casa sejam sementes de vida e não de destruição, que haja perdão, que haja unidade, que haja amor sincero, que haja temor do Senhor em cada coração, que a Tua luz ilumine cada cômodo, cada espaço, cada ambiente, porque sabemos que um lar sem Tua presença se perde, mas um lar firmado em Ti permanece inabalável. Pai querido, lembramos também do que está escrito em Salmos capítulo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa palavra nos ensina que não são apenas as paredes que sustentam um lar, mas a Tua mão poderosa. Não são apenas os recursos materiais que garantem a segurança, mas o Teu cuidado constante. Não é apenas a organização humana que mantém a ordem, mas a Tua sabedoria que governa. Por isso declaramos que as nossas casas pertencem a Ti, que os nossos planos são entregues a Ti, que os nossos sonhos são confiados a Ti, porque só assim encontraremos paz verdadeira. Senhor, nós queremos que a decisão de Josué ecoe também em nossos dias, que possamos levantar a bandeira da fé em nossos lares, que possamos proclamar a Tua palavra em nossas casas, que possamos ensinar os nossos filhos a andar nos Teus caminhos, que possamos viver em obediência, que possamos ter integridade nas pequenas e grandes coisas, que possamos ser testemunhas vivas da Tua graça, porque sabemos que servir ao Senhor não é apenas falar com os lábios, mas agir com o coração, viver com entrega, caminhar em santidade, permanecer em fidelidade, e assim mostrar ao mundo que escolhemos a quem pertencemos. Pai amado, nós Te pedimos que a nossa fé se fortaleça mesmo quando enfrentamos crises familiares, que possamos resistir às divisões, superar os conflitos, vencer as tentações que tentam destruir os lares, que possamos nos levantar como intercessores pelos nossos familiares, como guerreiros espirituais que lutam em oração, que possamos ser como Josué, líderes dentro de nossas casas, exemplos de fé, referências de amor, testemunhas de esperança, porque queremos que os nossos filhos olhem para nós e vejam Cristo refletido em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas escolhas, em nosso caráter. Pai amado, nós seguimos em oração pedindo que a nossa decisão de servir ao Senhor seja firme, que não seja apenas uma escolha de um momento, mas compromisso de toda uma vida. Que não seja apenas palavras pronunciadas, mas testemunho vivido, que possamos ser fiéis em meio às dificuldades, constantes em meio às pressões, perseverantes em meio às batalhas, porque sabemos que servir a Ti exige entrega, exige renúncia, exige coragem, mas também traz paz, alegria, vitória, segurança, porque o Senhor é fiel e nunca abandona aqueles que o buscam. Senhor, nós pedimos que os nossos lares sejam protegidos contra toda influência maligna, que nenhuma semente de divisão encontre espaço, que nenhuma raiz de amargura cresça em nossos corações, que nenhuma brecha permita a entrada do inimigo, que cada casa seja blindada pelo poder do Teu Espírito, que cada família seja guardada em Tua graça
Que cada relacionamento seja restaurado em tua presença, que a unidade seja cultivada, que o respeito seja valorizado, que o amor seja a base, porque onde o Senhor habita há paz, onde o Senhor reina há harmonia, onde o Senhor governa a vida abundante. Pai querido, nós lembramos também do que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, que estas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Essa palavra nos mostra que a fé deve ser ensinada de geração em geração, que os valores do reino precisam ser transmitidos, que a tua palavra deve ser lembrada constantemente, em cada momento do dia, em cada situação da vida, porque quando a tua palavra é semeada no coração, ela frutifica, ela fortalece, ela sustenta, e assim uma casa inteira é edificada sobre fundamentos firmes. Senhor, nós te pedimos que sejamos responsáveis com aquilo que entregamos aos nossos filhos, que não sejamos negligentes em ensiná-los sobre a tua vontade, que não permitamos que o mundo dite seus valores, mas que sejamos instrumentos para guiá-los no caminho da verdade, que nossas atitudes sejam exemplo, que nossas palavras sejam coerentes, que nossas ações revelem a fé que professamos, que possamos orar com eles, cantar com eles, ensinar a tua palavra com alegria, porque sabemos que o maior legado que podemos deixar não são bens materiais, mas a herança espiritual de uma vida entregue ao Senhor. Pai amado, nós declaramos juntos que as nossas famílias pertencem a Ti, que não abriremos mão de viver segundo a Tua palavra, que não negociaremos princípios, que não aceitaremos atalhos, que não seremos movidos pelo medo, mas pela fé, que não permitiremos que as circunstâncias nos afastem da Tua presença, mas permaneceremos firmes, certos de que Tu és a rocha que sustenta, o escudo que protege, a luz que guia, o pastor que conduz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa decisão não pode ser revogada, não pode ser quebrada, não pode ser esquecida, porque é pacto firmado diante de Ti. Pai amado, nós continuamos unidos em oração, pedindo que cada família aqui representada seja levantada como testemunho vivo do Teu poder, que cada lar seja exemplo de fidelidade, que cada geração seja marcada pela Tua graça, que os nossos filhos e netos possam olhar para trás e reconhecer que a decisão de servir ao Senhor transformou a nossa história, que não apenas falamos de fé, mas vivemos pela fé, que não apenas declaramos palavras, mas caminhamos em obediência, porque sabemos que o maior legado que podemos deixar é o de uma vida entregue a Ti, Senhor. Nós pedimos que a decisão de servir ao Senhor seja renovada a cada dia, que mesmo quando as pressões da vida tentarem nos afastar, permaneçamos firmes, que mesmo quando o desânimo tentar nos alcançar, encontremos forças em Ti, que mesmo quando as dificuldades surgirem, sejamos sustentados pela Tua presença, que a nossa confiança esteja em Ti e não nas circunstâncias, que a nossa esperança esteja em Tuas promessas e não nas palavras dos homens, que a nossa força venha da oração, da palavra, da comunhão com o Teu Espírito, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo tudo podemos enfrentar. Pai querido, lembramos também do que está escrito em Salmos capítulo 128, versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Essa palavra nos ensina que a bênção está em viver segundo a tua vontade, que a verdadeira prosperidade vem de Ti, que a felicidade verdadeira nasce da obediência, que a paz verdadeira é fruto da Tua presença. Por isso declaramos que as nossas casas prosperarão, porque o Senhor é quem edifica, que as nossas famílias serão abençoadas porque o Senhor é quem guarda, que os nossos filhos serão protegidos porque o Senhor é quem sustenta, que os nossos caminhos serão bem-sucedidos,
porque o Senhor é quem guia. Senhor, nós entregamos diante de Ti todas as áreas da nossa família. Pedimos que os casamentos sejam fortalecidos, que os relacionamentos entre pais e filhos sejam restaurados, que as feridas emocionais sejam curadas, que os corações endurecidos sejam quebrantados, que as distâncias sejam vencidas, que a comunicação seja restaurada, que o amor sincero seja cultivado, que a paz reine em cada casa. Porque sabemos que servir ao Senhor não é apenas frequentar um templo, mas viver diariamente em adoração, transformar a nossa casa em lugar de culto, transformar a nossa rotina em serviço, transformar as nossas atitudes em oferta. Pai amado, nós encerramos esta oração declarando em unidade que pertencemos a Ti, que os nossos lares são Teus, que as nossas famílias são Tuas, que os nossos filhos são Teus, que os nossos sonhos são Teus, que os nossos planos são Teus, que tudo o que temos e somos pertence a Ti. Declaramos como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa escolha. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso pacto, firmado em amor, firmado em fé, firmado em obediência, firmado em esperança, firmado em Cristo, a quem seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e para sempre. Amém.